Senhor. Eu me sinto muito honrado por estar aqui nesse momento compartilhando com os irmãos um pouco do que Deus colocou no meu coração a respeito do ministério diaconal. Até porque, conforme a nossa irmã Glória falou agora há pouco em sua oração, que as pessoas possam ser reconhecidas como gente boa. E quando esse livro foi elaborado, foi a partir de algumas palestras que eu dei, de algumas pregações que eu fiz, e que era algo destinado só para a igreja local. No entanto, eu comecei a perceber que algumas coisas que aconteciam na igreja local, aconteciam em outras igrejas também. Porque desde aquela mentira do Éden, em que a serpente propõe a mulher ser igual a Deus, e o homem acredita naquilo também, infelizmente a gente tem uma tendência muito grande de querer proeminência, de querer o destaque, de que nossos interesses venham sempre em primeiro lugar. E enquanto somos crianças, isso é natural, até porque a criança ela não tem consciência das consequências do seu egoísmo. Mas agora, enquanto adultos, nós precisamos perceber que desdobramentos virão. Eu lembro de um episódio em que havia no calendário da igreja sido previsto uma determinada atividade, dia tal, era um determinado domingo. E aí uma pessoa, sem consultar ninguém, mudou tudo, chamou outra pessoa e tudo e tal. Aí, quando foi chegando o momento do culto, foi começando a ter aborrecimento. Por quê? Quem já estava com tudo programado, agendado, não sei quanto tempo atrás, começou a entrar em conflito com gente que falou que, não, porque vai ter isso aqui, eu vou fazer. Não, você vai fazer isso aqui? Sim. E aí, obviamente, como em algumas igrejas, né, aqui eu não sei como é que é, mas lá em Caxias é assim, aí sobra para o pastor resolver. Eu falei, eu? Não. Quem foi brabo para mudar tudo, seja brabo agora para justificar o que fez. Ou seja, as pessoas elas querem ter o privilégio do comando, mas elas não querem ter a responsabilidade pelas consequências. Então, por exemplo, eu tenho certeza que o meu filho de 7 anos, por ele conduz a casa. Só que se der problema, ele vai reclamar com a gente. Ele não vai arcar com as decisões dele. Então, por isso que ele é a criança e eu sou o adulto. Eu dou aula numa escola, né, para adolescentes do 6º ao 9º ano, e geralmente quando eles fazem alguma coisa, eu falo assim, ó, o único maior de idade nessa sala sou eu. Então, não vamos brincar com esse negócio não, porque quem vai responder sou eu, não são vocês. E aí, a liderança ela tem disso. E qual é o problema? O problema é que muitas vezes as pessoas elas querem a proeminência, mas elas não querem a responsabilidade. E muitas vezes pessoas que nem pensam em proeminência assumem responsabilidade, mas elas não querem o título. Opa, muito obrigado, pastor. Peço até aos irmãos que orem, né? Eu estou há mais de uma semana com uma tosse que eu não resolvo e eu sei que eu tenho que ir a um posto, né? Ficar 8 horas aguardando ser atendido. Eu sei que eu tenho que fazer isso, só que a vida está um pouco apertada, né? E a gente que tem família para sustentar, né? Muitas vezes sacrifica, às vezes, algumas situações, porque não tem como explicar direito. Olha, eu não vim no dia de ontem porque eu passei 8 horas no hospital. Quando você está perto da morte, até a pessoa no posto de saúde te atende. Agora, quando não está, né, sempre tem alguém que entra, né, na sua frente, que quando você vai ser atendido, o médico já foi embora. Então, eu peço aos irmãos que, se puderem, né, orar por mim. E, voltando aqui ao nosso assunto, eu confesso, eu tive crises. Eu tive crises porque eu conheci muitos diáconos, assim, maravilhosos. Mas eu conheci umas figuras que eu pensei assim, como é que essa pessoa parou aqui? E isso me deixava impressionado. Por quê? Porque eu ficava assim, gente, essa pessoa
na minha percepção, ela não serve para nenhum serviço na igreja. Porque ela quer ser servida, ela quer ser atendida, ela quer aparecer, tem que ser do jeito dela, ela quer comandar, ela quer mandar, senão ela é igual o dono da bola, entende? Se ela tiver algum bem, então, aí que lascou, entende? E aí eu olhava para aquilo e falava assim, por quê? Até quando eu comecei a me aborrecer com alguns, eu falei, agora eu entendi porque que deixaram essa gente na liderança, porque se você não deixar, a tua vida vira um inferno, né? E aí, às vezes, né, nem todo mundo quer briga, então, ele quer ser diácono, vai ser diácono, né? O problema é que a igreja que sofre, né? A igreja que sofre, porque um ambiente onde as pessoas estão disputando o poder, não é um ambiente de cooperação, não é um ambiente de colaboração, não é um ambiente de amizade, é um ambiente em que muitas vezes uma pessoa se ressente da vitória do outro. Então é como se de repente, né, o pastor ele treinasse o irmão para pregar, e aí quando o irmão pregasse bem, ele ficasse enciumado. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o alvo do treinador é que aquele seu aluno voe mais alto ainda. Por quê? Porque não vai lidar com erros que ele lidou no passado. Porque ele já apontou o caminho das pedras. Então, ou seja, o seu aluno já tem um caminho muito mais curto para o progresso do que ele teve. Então, liderança, pelo menos na minha perspectiva, é levar alguém de um nível a outro. E não ter um monte de bebezinhos para me obedecer, para eu brincar de reizinho. E aí, quando a gente lida com situações dessas de modo franco, quem quer ser o mandão fica chateado. Agora, quem quer servir, faz assim com a cabeça, porque sabe que no reino de Deus só tem lugar para gente que obedece. Se o indivíduo ele não obedece sendo novo membro, ele vai obedecer sendo professor de escola bíblica. Se ele não obedece sendo professor de escola bíblica, ele vai obedecer sendo o levita do domingo à noite, que é tão importante que o bonito não vem na quarta. Tem pouca gente, né? Vai no culto da irmã que faz o caldo depois do culto, né? Na casa que não tem caldo depois do culto, ele não vai. Aí eu pergunto, uma pessoa assim, ela está querendo servir? Ou ela de repente está querendo aparecer, só que lá fora, para ela tocar para o Ed Mota da vida, ela teria que ser muito melhor. Então, como ela não é, eu quero aparecer num outro lugar. É aquela pessoa que assim, para eu estar numa alta patente, eu teria que ralar bastante. Mas na igreja, eu posso ralar menos e ficar com proeminência. Então, quando a gente observa que assim, a ambição da pessoa é uma ambição carnal, aí a gente se pergunta, para quê? Para quê? Né? Então, se a nossa intenção não for, olha, eu quero ver as pessoas sendo atraídas pelo Evangelho, eu quero ver as pessoas sendo libertas, eu quero ver os casais sendo restaurados, eu quero ver as crianças crescendo como crianças, eu quero ver uma terra cheia de violência sendo transformada pelo amor de Cristo, eu quero isso. Só que, lembra do hino? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Ou seja, eu quero que os corações sejam quebrados, mas eu quero que o meu seja quebrado. Porque muitas vezes a gente pensa o quê? Que o inferno são os outros, né? Por exemplo, eu tive duas experiências, né, de pastorado efetivo e duas de interino. E eu lembro, né, que em algumas situações vinham aqueles membros, não sei se bem intencionado ou não, mas eles vinham para falar para mim quem eram as pessoas perigosas da igreja. E aí, muitas vezes eu perguntava, tá, mas por que as pessoas se aborrecem com você? Não sei. Entendi. Fulano é por causa disso, Beltrano é por causa daquilo. E você não sabe qual é o seu problema. Agora, se cada um de nós tomasse mais conta da própria vida
olhasse mais para as próprias faltas e pensasse: o que eu posso fazer para ajudar a minha igreja a avançar, além de, obviamente, melhorar como pessoa, como as coisas seriam? Então, quando eu me debrucei para palestrar, pregar, fazer encontros com diáconos até de outras igrejas, quando eu elaborei isso, foi justamente por reparar que, por causa de pessoas equivocadas, gente vocacionada era tratada com preconceito. Por exemplo, até hoje, há igrejas em que às vezes só o pastor, mas às vezes ninguém na igreja mais quer ordenar pessoas ao ministério diaconal. Aí algumas pessoas, quando elas não querem, não é porque elas são contra o diaconato, é porque elas de repente passaram por algumas experiências negativas e por causa dessas experiências negativas, a palavra diácono ou diaconato causa algum tipo de desconforto nelas. Só que quando eu converso com pessoas assim, eu digo: tá, mas a gente vai usar isso também para o ministério pastoral? Porque o fato de eu ter passado um período com o pastor canalha não significa que o ministério pastoral é ruim. Significa que uma pessoa equivocada ou deslumbrada, ou uma pessoa que na caminhada ministerial, na sua fadiga, cedeu aos apelos de Satanás, por causa dessa pessoa, eu não posso, como eu posso dizer, rejeitar um ministério. E aí, eu comecei a escrever sobre esse diácono gente boa. E se você reparar, lendo o livro, você vai ver que esse diácono, o termo gente boa é um termo caricato para dizer, olha, aquele diácono que todo mundo quer por perto. E que quando você olhar as referências bíblicas, infelizmente só tem 3 lá disponíveis para os irmãos, tá bom? Mas se você quiser por e-book, entre em contato comigo, que a gente pode resolver, ou também tem na plataforma da Hotmart. Voltando para o nosso assunto aqui, quando você olhar o texto, você vai perceber que ali tem referências bíblicas. Atos 6 mostra para nós o quê? Que por causa de boas viuvinhas que não estavam sendo atendidas na igreja, começou a ter um problema lá. E a gente hoje em dia fica falando de panela na igreja, mas tinha a panela dos gregos, das viúvas gregas, né? E a panela, né, das viúvas de fala hebraica. E aí naquela situação em que nós temos, não, mas essas aqui, elas são da nossa região, essas aqui, né, estão mais próximas de nós, essas aí já são meio diferentes, porque elas são, né, de fala helênica, tal, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Num contexto como o nosso hoje em dia, em que o pastor é um homem banda, ele assovia, chupa cana, dirige trator, cava sapata, aquele negócio todinho, e enquanto isso, muitas vezes, o diácono está supervisionando o pastor para ver se o pastor é um bom pastor, né, contando quantos né ele falou na pregação, se ele veio pregar de tênis ou não. E aí, enquanto a gente está nessa desconfiguração, a igreja sofre. Por quê? De acordo com 1 Timóteo capítulo 3, o bispo supervisiona, o diácono auxilia. Mas de acordo com o contexto religioso que nós temos lidado, principalmente no Arraial Batista, no neopentecostal, eu não lembro de uma notícia nesse sentido. Nós vimos situações às vezes que é o diácono quem supervisiona. Entende? E aí, enquanto ele supervisiona o pastor, quem faz o serviço dele? E enquanto o pastor faz o serviço dos membros, quem faz o serviço do pastor? Glória a Deus por ter um pastor que dirige a Kombi, que leva os outros, que vai no contador, que vai... Legal, mas e o casamento do Jurandir, como é que fica enquanto o pastor está resolvendo isso tudo? Entende? Que bom que o pastor não fala né, que ele prega de sapato, mas e o filho da irmã do Mercida que está começando a experimentar droga? Porque o negócio do pastor é gente.
E os apóstolos perceberam isso. Nós não vamos abrir mão da nossa missão. Nós temos um foco, nós temos um motivo para existir. Obviamente o trabalho apostólico era diferente do trabalho pastoral, mas naquele contexto de igreja nascente estava tudo junto. Mas aí você vai perceber que assim, a palavra apóstolo tem a ver com enviado, né? Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas confundem a palavra apóstolo com hierarquia. E eu costumo dizer que se nós fôssemos usar a palavra no sentido etimológico, né, na raiz da palavra, não é o apóstolo o líder da comunidade. O apóstolo é o enviado, é o missionário, né? E o bispo é o que fica para supervisionar o trabalho. Mas acredito que quem fala sobre bispo e sobre apóstolo não está preocupado com o significado de palavras, não é mesmo? Então, hoje em dia, um cara de gogó quer ser chamado de mulher, estamos no futuro. Mas, voltando para cá, né, porque, né, embora a gente viva num país de liberdade religiosa, tem coisa que a gente não pode falar, né? Então, em relação a esse assunto, observe bem como são as coisas. Os apóstolos, eles tinham uma igreja para avançar. Eles tinham uma mensagem para pregar. Eles não podiam ficar em picuinha de viúva. Não estão atendendo a gente, não estão me atendendo, tem problema. Eles não podiam ficar nesse negócio. Então olha só, vamos levantar 7 homens. Quem escolhe? Aí, vamos lá. Nós que somos batistas, que defendemos a democracia, como é que era essa democracia lá? O critério era apostólico. O critério não era da comunidade. Aí talvez alguém pense, não, mas tem que ser todo mundo decidindo. Hoje em dia, cada igreja faz o que quiser. Estou falando daquele contexto ali. Naquele contexto. Você percebe que eles falam, olha, para fazer esse trabalho, tem que ser gente cheia de Deus. Tem que ser gente sábia. E tem que ser gente com história. Aí qual é o problema da gente? Se eu estou num ambiente democrático de pessoas que estão buscando a vontade de Deus, aleluia. Mas se eu estou num ambiente democrático em que as pessoas estão fazendo ligações durante a semana, às vésperas da assembleia, para fazer uma alavanca na mão de Deus, para depois dizer, com a maior cara de pau, que foi Deus quem decidiu, quando a gente sabe que teve o Paranauê, Paraná, né? E aí quem tem um pouquinho de neurônio sabe que rola uma manha dessa. Então, quando tem gente mal intencionada, aí fica complicado. E naquele contexto ali, os apóstolos definiram o critério. Cheio de Deus. E muitas vezes nós confundimos ser cheio do Espírito como aquela coisa, né, dos olhos apertados, né, da mão tremendo, da voz afetada por causa da presença de Deus. Tem gente que associa isso. Só que ser cheio do Espírito tem a ver com ser vazio de si mesmo. Tem a ver com o seguinte: meu ego não vai reinar no meu coração. O que vai reinar no meu coração é a vontade de Deus, por mais que doa e dói. E dói. Quem abriu mão de algumas coisas por causa de Deus, sabe do que eu estou falando. Dói. Dói porque você pensa o seguinte: minha vida seria outra se eu não tivesse feito isso. Eu não teria esses aborrecimentos se eu não tivesse pregado isso. Eu não passaria por essa situação se eu tivesse fingido que isso não aconteceu. Mas eu fui cair na besteira de atender a vontade de Deus e estou aqui, passando pelo que eu estou passando. Então, diante dessa situação, ser vazio de si. Eles colocaram o critério. Não vem com o negócio de trazer o seu fechamento, de trazer fulano, não. O critério é esse. Eu lembro quando eu fui presidente de uma associação lá em São João de Meriti, por 5 mandatos, não consecutivos, obviamente, que muitas vezes tinha os irmãos que falavam assim: pastor, você recomenda algum pastor para ajudar a gente? Estamos no processo de sucessão, mas a gente não tem nenhum nome em mente.
Aí na minha mente começou, pastor, assim, eu tenho um colega fulano, Beltrano, Cicrano estudou comigo. Aí começou a vir um monte de gente. Só que de repente, do nada, o irmão falava assim, mas precisa ser aquele pastor que assim, você convidaria para ser o seu pastor. Rapaz, mas diminuiu tanto. Diminuiu demais. Porque enquanto a pessoa pediu um nome, pô, meu colega, fulano, estudou comigo, Beltrano, fulano falou, poxa, Beltrano, se souber de algum ministério aí, me indica lá, né? Eu pensei no nome de todo mundo. Mas quando a pessoa falou assim para mim, eu pensei, peraí, um cara que vai botar a mão na minha cabeça para orar por mim. Eu sei que Batista não rola muito esse negócio, né, de botar a mão na cabeça, mas eu pedi o meu filho para orar por mim com imposição de mãos na minha cabeça, com 7 anos, e não me senti menor do que ele. Mas continuando, aí nesse caso, a respeito disso, quando eu penso assim, peraí, para orar por mim, ouvir a minha esposa no gabinete pastoral, alguém para quem eu posso contar, sabe, minha pior versão, aí começou a ficar mais estreito. Aí eu já comecei a procurar na minha mente quem eu indicaria. Então observe bem que quando os apóstolos colocam alguém cheio de Deus, alguém sábio e alguém com história, a igreja já decidiu. Fulano, quem não lembra de fulano? Aí você que vive em igreja, você sabe do que eu vou falar aqui agora. Existe aquela pessoa que você percebe, poxa, o fulano é todo nervosinho, com o embaixador do rei, ele quer ser pastor, pô. Gente, com todo respeito às ovelhas, mas assim, igreja irrita muito mais do que o embaixador do rei, porque o embaixador do rei é adolescente. Agora, às vezes o cara tem idade de ser seu pai e se comporta como um garoto. E só falta ele fazer igual o baby da família dinossauro. Você tem que me amar, você tem que me amar. Entendeu? É. Aí se o cara não tem paciência para lidar com o embaixador do rei, o outro fica nervosinho, né, com o professor de escola bíblica. Pô, e quer ser pastor? Não dá. Você vai lidar com gente com problema, gente com mágoa, gente com trauma, gente neurótica, gente que vai olhar para você desconfiando de você, gente que vai inventar coisa de você, só porque não gostou de uma coisa que você fez. E você precisa caminhar com essa gente, porque você está lá para ajudá-las a ser parecida com Jesus. Você não está lá para elas promoverem o seu ministério. Você não está lá para elas te carregarem nos ombros e falar, pastor, eu vou companheiro. Não, você não está lá para isso. Você está lá para ajudá-los, para lapidá-los. E muitas vezes no ofício do desagrado. Eu estava dando uma palestra para casais na casa do velho marinheiro lá em Friburgo essa semana. E aí nisso, conversando com alguns irmãos, né, sobre a situação de ministério. E aí eu estava falando, olha, eu sei que o ministério integral, ele é, na minha opinião, ele é muito mais produtivo, porque o pastor tem mais tempo para fazer um monte de coisa. O problema é o seguinte, eu estou falando para vocês hoje e vou embora. Agora imagina toda quarta-feira, todo domingo eu falando coisas que incomodam, sabendo que eu tenho R$400 de plano de saúde de uma pessoa da minha família para pagar e que eu não posso deixar de pagar. Imagina se eu tenho um colégio particular do meu filho, sabendo que eu estou desagradando alguém que pode dificultar a minha vida. Então, é importante a gente ter a ideia de que essa realidade, ela existe. E aí o indivíduo, ele, por exemplo, não é fiel no pouco, mas quer o muito. E eu já falei logo de pastor para não parecer que eu estou aliviando para pastor e falando de diácono. A questão é o seguinte, o indivíduo ele quer ser diácono por quê? Já viu aquela pessoa que assim, ela não quero ser diácono não, mas ela está sempre disponível, está sempre ajudando, aí dá uma dor no coração, por quê? Porque todo mundo vê que aquela pessoa é um diácono, mas por uma questão preconceituosa, ou de repente ela não quer entrar em desconforto, ela não quer esbarrar nos estrelinhas, ela prefere o quê? Ficar nos bastidores. Isso é triste. E aí às vezes, aquela pessoa que não tem vocação nenhuma, ela só quer aparecer, mais nada. Tem um evento? Ela vai. Agora precisa secar o chão? Ela não pode.
alguma festividade, ela está lá. Agora, é para ajudar o pastor a visitar uma pessoa enlutada, ela não pode. E aí, numa situação dessa, a gente se pergunta, para que está no diaconato? Para quê? Eu lembro que eu fui pastor numa igreja em que o casal era de zeladores da igreja. E naquele contexto, ficava chato, porque um folgava no domingo, outro folgava no outro. E eu era pastor deles. Falei, não, eles têm que estar os dois juntos para participar do culto. Mas quem vai cuidar? Falei, olha só, temos tantos diáconos aqui. E se for constrangedor para um diácono secar o chão, que uma criança entornar alguma coisa, eu não me sinto rebaixado de ir lá e secar o chão para aquele casal de zeladores participar do culto. Porque se os diáconos da igreja não podem honrar o zelador da igreja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então você percebe que Atos 6 fala desses 7, que assim, cheios de Deus, vazios de si e cheios de sabedoria. E a gente não pode confundir sabedoria com conhecimento. Está cheio de idiota com doutorado aí. Tem muita gente, quando eu falo sobre a diferença de sabedoria, conhecimento e inteligência, geralmente eu uso exemplos muito conhecidos, né? Quem me acompanha sempre vai reparar isso. Quando eu falo de conhecimento, um médico estuda anos, tem residência, especialização. Aí eu lembro, há mais ou menos uns 10 anos, eu tive labirintite, e nisso eu fui levado ao médico, carregado, não conseguia ficar em pé, e aí nisso, depois obviamente umas 4 horas esperando atendimento, primeiro você vai, né, viva o SUS, né, você vai de porta em porta, aqui não tem isso, tá com o pescoço quebrado? Não, então não dá para atender, aqui não tem isso. Aí depois de toda essa situação, aí eu fui atendido num lugar, depois de umas 4 horas. Aí na hora de ser atendido, a médica foi, me perguntou algumas coisas, nem olhou para mim direito, normal, né? Na minha infância, os médicos, eles olhavam para a gente e diziam que a gente tinha, né? Aí nesse caso, legal, fui para a fila para tomar o medicamento. Aí a gente espera mais umas 3 horas, mais ou menos, né? Aí nisso, quando vem um baleado, então, meu Deus do céu. Aí nesse caso, os baleados, né, rapaz? Por causa de baleado, a gente fica sem ônibus, a gente fica de luto, né? Aí nessa brincadeira, estou eu lá, tomei o remédio. Aí agora espero mais umas 2 horas, mais ou menos, para voltar para ser atendido pela médica. Aí ela fala assim, passou a dor? Eu falei, doutora, eu cheguei com labirintite, eu estava tonto, eu não estava com dor. Ah, tá. Então olha só, o mínimo que poderia fazer era pedir desculpa, né? Mas não. Então olha só, tem esse medicamento aqui, pá, toma esse medicamento, não sei o que lá e tal. No dia seguinte, né? Não deu para fazer Vivo SUS, eu precisei ir numa clínicazinha de consulta de R$30. E aí passou a labirintite. Mas o que eu quero falar aqui? Ela tinha conhecimento, ela estudou, ela tinha diploma. Mas havia ali uma pessoa sábia, porque talvez aquele tipo de atendimento dela poderia estar contribuindo para ela não ter a vida que talvez ela quisesse e ficasse falando que estudou tanto para ter aquela vida ali. Porque muita gente está culpando os outros por atitudes negativas que tem, mas como é difícil olhar para si mesmo, né? E aí nesse caso, quando eu falo de conhecimento, eu gosto de falar disso. Está cheio de médico grosseiro, médico idiota. O cara estudou muito, mas não é gente. E quando eu falo de inteligência, eu gosto de falar de uma colega que eu tive na minha adolescência, que os pais iam dormir e ela pulava a janela para ir para o baile. Até que um dia, né, a mãe dela pegou a manha e ela veio carregada pela mãe, né? Não sei se veio puxando o cabelo, se veio batendo com o tamanco, alguma coisa assim, né? Tinha uns 13 anos mais ou menos a menina. E aí, nesse caso, ela era inteligente? Era. Mas não era sábia. Porque ela estava enganando as pessoas que a amavam e ela estava se envolvendo com rapazes que não se importavam com ela. Entende? Então, a gente confunde muitas vezes sabedoria com conhecimento. A gente confunde sabedoria com inteligência.
Meu filho é inteligente, mas muitas vezes ele vai usar aquela inteligência contra si mesmo. Entende? Então é importante. Eu estava falando com os alunos outro dia, olha só, quem cola na prova é burro. E se ficar chateado vai ser pior, porque vai estar se entregando, né? Quem cola na prova é burro. Mas por quê, professor? Porque o esforço que você está fazendo aí, você poderia estar fazendo alguma técnica mnemônica para você lembrar da disciplina. Você poderia estar gastando tempo para estudar um pouco mais. Porque aqui na aula você é passivo. Agora, quando você está sozinho ali, você está ativo, treinando, se esforçando para produzir. E aquilo entra em você e não sai mais. Então, observa bem a diferença de sabedoria para inteligência e conhecimento. Claro, tem termos filosóficos, mas eu gosto de usar esses exemplos aqui, né? E como dizia Rebanhão, a sabedoria mora com gente humilde. Quem se acha já se perdeu, não vai ser um bom diácono. Só que qual o problema? Essas pessoas equivocadas, elas dão um jeito delas. A pessoa vocacionada, ela está disposta a abrir mão, porque ela ama tanto o ministério, que ela entende que não deve fazer essas coisas. E é isso que a igreja tem que enxergar. E foi isso que a igreja de Atos 6 enxergou. Apóstolos, as pessoas que vocês estão buscando, nós as conhecemos. E a morte de Estevão, e Filipe, quando deixa uma multidão para pregar para uma alma só, ali está uma demonstração clara de que eram homens diferenciados, que eram pessoas que respiravam o reino. Porque se Filipe fosse estrelinha, eu não vou deixar essa congregação com não sei quantas pessoas para ir pregar lá para o eunuco não sei de onde. Se Estevão tivesse preocupado com a sua própria vida, ele não seria louco de pregar o que ele pregou para aquela gente raivosa. Mas eram homens dos quais o mundo não era digno. E aí naquele contexto você percebe, olha, o diácono, gente boa, eu até coloquei isso num capítulo, né? Ele é uma pessoa que desimpede os apacentadores. Eles promovem a comunhão. São aquelas pessoas que elas têm autoridade pelo exemplo, e elas usam o poder para o serviço. É aquele irmão que quando ele fala, não sei se vocês já viram isso, tem aquele irmão que assim, ele não é nem de falar muito. Às vezes na reunião de obreiro, tá todo mundo aí um levanta, outro levanta o dedo e tal. Aí de repente aquele irmão fala assim: pastor, os barulhentos, bagunceiros, para, todo mundo olha para ele. E aí ele começa a falar. Então, não sei vocês, mas pelo menos em todas as igrejas que eu passei, sempre tinha esse irmão. E o que era interessante? Quando esse irmão fazia, ele sabia que ele teria poder humano para atrapalhar o pastor, ele sabia que ele teria poder humano para fazer um monte de coisa, mas ele tirava proveito daquilo para servir a sua igreja. E não tem como você não respeitar uma pessoa assim. Não tem como. É aquela pessoa que o próprio pastor fica assim: Deus, não deixa eu entristecer esse cara. Eu quero que esse cara olhe para mim e confie em mim. Porque eu sei que o dia que eu tiver em contraponto com esse cara, eu sei que eu estou errado. Não sei vocês, mas eu tenho aqueles irmãos que eu nunca quero ter problema com eles, de tanto que eu os admiro e os respeito. Agora tem aquelas pessoas que, ainda bem que fulano está contra mim, então eu estou no caminho certo. Então, você olha que eles eram esses caras, eles desimpediram os apóstolos, eles promoveram a comunhão, porque o diaconato é um ministério auxiliar e não um ministério a atrapalhar, né? E aí nesse caso, você tem lá, em 1 Timóteo 3, aquela recomendação em que se diz o quê? Olha, ao bispo deve ter uma só mulher, e não deve ser dado ao vinho, e tal, aquela coisa toda. E aí tem um momento ali que o apóstolo faz. Igualmente, você pode reparar, eu não lembro aqui qual é o versículo, e eu não abri aqui, mas você pode reparar, ali no capítulo 3,
tem uma hora que ele está falando dos bispos, aí tem uma hora que ele faz assim, igualmente, aí fala os diáconos. A única diferença mais ou menos que tem ali é quando fala que o pastor não pode ser dado ao vinho, quer dizer, o bispo não pode ser dado ao vinho, e o diácono não pode ser dado a muito vinho. Por que Deus facilitou para o diácono, eu não sei. Mas aí nesse caso, o que a gente observa ali, né, em relação àquele contexto? Que a exigência é a mesma. A exigência é a mesma. O pastor é mentiroso, você também é mentiroso, mas ele é um pastor, você é o diácono igualmente. Igualmente. As funções são diferentes, mas as exigências são a mesma, com exceção do biricutico. Então, não sei se dá para você perceber que, assim, nesse contexto, sabe, que a gente possa entender, peraí, quais são as demandas? O que se espera de mim? O que o Senhor requer de mim como servo, como servidor, como aquele que atende, como aquele que obedece? E a partir desse conceito, o próprio apóstolo diz: os que servirem bem, esses sim serão reconhecidos. E aí, eu lembro até daquele louvor, né, que a gente cantou durante algum tempo: o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. E aí, pense comigo, numa comunidade onde todo mundo serve todo mundo, ninguém fica sem assistência. Pense bem. Imagine que você está chegando recente numa igreja, e aí você vê que um irmão viu a necessidade do outro e ajudou. E aí, enquanto esse irmão aqui está ajudando o irmão com guarda-chuva para não pegar chuva, esse irmão está falando assim: e seu filho, já conseguiu aquele emprego? Ainda não, vou continuar orando por ele. E aí, enquanto isso, eu vou ali comprar uma panqueca na cantina. E aí, Matilde, como é que vão as coisas lá no salão? Tá meio fraco, eu vou estar orando por você. Mas olha só, me dá o seu número de telefone, que eu tenho umas amigas lá no trabalho que vão amar o seu trabalho. Ou seja, uma pessoa ajudando a outra, uma pessoa servindo a outra. Gente, é um sonho isso. Agora imaginemos se de repente nós virmos isso entre bispos e diáconos. Imagine se de repente você é um pastor recém-ordenado, você chega numa igreja sem experiência nenhuma. Tem aquele pastor que ele é um novel pastor, mas ele já foi diácono por uns 20 anos, ele é filho de pastor, ele cresceu na igreja, então ele tem as manhas. Esse aí é o seguinte, ele só se arrebenta se quiser, né? Agora, tem aquele cara que ele veio do mundo, a única igreja que ele conhece é a dele. Ali ele passou alguns anos na classe de, antigamente era catecúmenos que falava, né? Ele passou naquela classe ali, né, dos primeiros anos, na fé, aquela coisa todinha. Aí depois ele foi tendo cargo na igreja, e aí ele foi para o seminário. Ele só conhece aquela realidade ali. Aí do nada, ele se sente chamado para ir lá para o Mato Grosso do Sul. E ele vai assumir uma igreja, mas ele não faz ideia de como as coisas são. Porque na igreja dele, o pastor está lá há 20 anos. Então o pastor já é patrimônio histórico da igreja, né? Então assim, a pessoa pensa na igreja, pensa no pastor, pensa na igreja, entende? Está um negócio colado ali. Então para ele igreja é aquilo. Aí ele vai para aquela igreja que tem 5 anos, já está no 8º pastor. Aí nesse caso, estou brincando, tá? Isso não existe, eu tô só... Aí nessa situação que ele está lá, nessa igreja que só tem 5 anos e está no 8º pastor, ele está com um brilho nos olhos, meio que assim, eu vou fazer e acontecer. Se ele tem pelo menos 1 ou 2 diáconos ali, que fala assim um para o outro, vamos ajudar o garoto. Não vamos deixar, esse cara até desviar se ele se machucar aqui com a gente. Vamos ajudar o garoto. Vamos dar uma força para o moleque é bom, garoto estudado,
está sempre orando, quer pregar, quer ajudar o bairro, a rua, todo mundo gosta dele. Não vamos deixar ele passar por isso que fulano passou, Beltrano passou, não. Qual é a gratidão que esse pastor vai ter quando ele estiver lá com seus 50 anos de ministério? Como, por exemplo, existem diáconos e diaconisas que estão no meu coração para sempre. Sabe, no meu primeiro ministério, irmã Josefa, quando eu ia de tarde, né, para ficar lá no gabinete, visitar as pessoas e tudo, aí de repente a irmã Josefa vinha com uma bolsa, e naquela bolsa tinha lanche, tinha fruta, tinha suco, um monte de coisa. E outro dia eu falei assim: irmã Josefa, a senhora é filha de pastor, é parente de pastor? Porque geralmente quem se preocupa com o pastor, às vezes tem algum tipo de familiaridade, né? Porque é um tal de escutar as pessoas falarem que o pastor tem vida boa. Eu estou procurando essa vida boa até hoje, gente. Aí nesse caso, assim, e eu vendo o cuidado daquela mulher comigo, eu fiquei curioso, eu achei estranho, né? Ela: não, pastor, é porque quando a gente morava na roça, o pastor da gente vinha visitar a gente, só que vinha a cavalo, né? Não tinha carro, tal, aquela coisa toda. E aí nisso, mal o pastor chegava, minha mãe falava: João, pega o cavalo do pastor. Aí o João pegava o cavalo, né, para ir lá cuidar do cavalo, aquela coisa todinha. O pastor chegava, servia, fazia, acontecia, ou seja, ela cresceu nessa cultura. Então para ela era normal cuidar do pastor. Aquilo me constrangia porque não era comum para mim, mas era o jeito dela, né? E eu lembro, né, de um dia ela pregando, não lembro nem do sermão. Ela olhou para mim nos olhos e falou assim: pastor, o pastor tem que dormir com o olho aberto e o outro fechado. Eu guardo esse conselho dela até hoje, né? Então, irmã Josefa, o nome dela está no meu livro. Uma outra diaconisa, irmã Vera. Irmã Vera, por exemplo, ela não foi membro fundadora da igreja, porque ela era criança, seus pais que foram, e aí nisso ela passou um período em outra igreja acompanhando o marido morreu, ela voltou para a igreja. E aí o pessoal fez maior pressão, né? Pastor, poxa, chama a irmã Vera, né, para vir para o diaconato e tudo, porque vocês sabem disso, né? Que assim, o fato do indivíduo ter a sua carteira de diácono não significa que ele é diácono daquela igreja, ele tem que ser acolhido pela igreja como diácono. É como, por exemplo, eu sou pastor? Sim. Sou pastor ordenado? Sim. Mas na minha igreja, eu não sou pastor auxiliar, eu sou pastor membro. Para eu ser auxiliar, meu pastor me chama para auxiliar. Há um acolhimento da igreja para eu ser auxiliar. Mas então o que você faz? Eu não me meto, eu sou membro e ponto. E não me sinto ofendido com isso, né? Até porque honra não é uma coisa que a gente procura. Honra é algo que procura a gente. Só que para a honra procurar a gente tem que fazer o quê? Viver de um jeito que a honra fala assim: vou atrás desse cara. Agora o pessoal quer viver de qualquer jeito e quer honra. Aí é bonito para o meu filho de 7 anos. Agora para o marmanjo é feio, né? E aí o que acontece? Irmã Vera, né, chegou e começou a ficar no diaconato. 2 anos que a mulher está no diaconato, chegou para mim e falou assim: pastor, desculpa, mas o pastor pode conversar comigo, né, sobre a sua despesa, seu orçamento e tal. Aí eu me assustei, né, porque em 2 anos que ela estava lá, ninguém nunca tinha tocado nesse assunto comigo. E pastor geralmente fica constrangido de falar, né, porque as pessoas falam: porque tem pastor que é mercenário, pastor só quer dinheiro, pastor não sei o que, não sei o que lá e tal. E aí nisso, qualquer pessoa que olha para o pastor duro, vê que se ele quisesse dinheiro, ele não estaria naquela igreja, gente. Assim, é raciocínio. Mas ainda assim, está no inconsciente coletivo das pessoas. E aí nesse caso, né, eu constrangido de falar, ninguém tocava no assunto. Mas a irmã Vera veio me perguntar. E eu, né, gente, eu quero ser rico um dia. Pobre eu já aprendi a ser. Falei com a minha esposa, a gente já, alegria e tristeza, ok, né? Saúde e doença, ok, pobreza, ok, só falta riqueza agora. E aí nisso, enquanto a gente não fica rico, a gente faz conta, né? Porque se não dá para gastar, se não dá para ganhar mais, pelo menos gastar menos. E aí nisso estava lá meu orçamento, minha despesa, dívida, conta, tal, o negócio todinho. Falei: tranquilo, ô irmã Vera, toma aqui a planilha.
A mulher levou a planilha para a reunião do diácono. E aí nisso, diz ela que falou para ele o seguinte: eu estou aqui há 2 anos, eu nunca vi ninguém tocar no assunto de aumento do pastor. O que está acontecendo? Tem como eu esquecer uma mulher dessa? Não tem. Não tem. Ela não precisava ter se incomodado com isso. Ela não era presidente do ministério diaconal. Ela só tinha 2 anos que estava no diaconato da igreja, apesar de ser muito conhecida. Ela não precisava disso. Mas ela se importou comigo. Ela se importou com o pastor dela. Ela se importou com o pastor da igreja dela. Aí, quando alguém fala mal de diácono, eu lembro de José, eu lembro de Vera. Para ter uma ideia, só para fechar, porque eu estou falando muito, né, de outros diáconos, mas por que assim, isso me marca? O pastor não conheceu gente ruim, não? Claro que conheci. Eu nem chamo de ruim, eu chamo de ruim, entende? Mas eles não merecem o meu crédito, nem meu ressentimento. E eu não os perdoo, né, para que eles, não, eu os perdoo porque eles não merecem a minha mágoa. E aí, voltando a falar dos diáconos gente boa, meu último ministério agora foi em Vila Pauline, e se você quiser ter informações sobre Vila Pauline, digita no Google Vila Pauline, só isso, não falo mais nada. E aí, eu ia para lá, cheio de sonho, cheio de alegria, com aquelas dificuldades que o bairro tinha. Vai na internet que você vai saber, não vou falar aqui. Aí você tem aquelas dificuldades ali, além das dificuldades daquelas igrejas que têm dificuldade para crescer, né? E aí, nesse caso, é muito comum que a gente diga que a igreja não cresce porque tem qualidade. Pode ser? Pode. Vivemos num mundo anti-Deus. Mas muitas vezes, além dessa qualidade aí, tem um cara mal-humorado recebendo visitantes. Tem gente falando mal de gente para novo crente. Entende? Tem um monte de coisa que acontece que as pessoas falam assim: pô, esse Jesus eu não quero, né? E aí, além dos problemas do bairro, os problemas de igreja pequena, né? Eu tinha algumas dificuldades. A gente estava num período de pandemia, né? E aí eu trabalhava fazendo transporte escolar, parei de fazer o transporte escolar. Eu trabalhava dando aula em seminário, fechou o seminário. E a igreja tinha bem pouco recurso, ela não tinha condições de me ajudar. E aí eu ia com muita dificuldade para lá. Então eram 3 dificuldades: a minha, né, a dificuldade da igreja local e a dificuldade da localidade. Mas tinha 2 irmãs, irmã Deise e irmã Glória. Não tinha um culto que eu fosse que não houvesse a janta do pastor. E a janta do pastor era ou um caldo verde, ou uma sopa de ervilha, ou panqueca, ou lasanha, arroz, feijão e ovo, só na minha casa, na igreja não. Entende? Aí, quando elas tinham algum tipo de dificuldade, pastor, desculpa, não deu para fazer nada para o senhor, mas eu fui e comprei um churrasco no self-service. Aí eu, tá perdoado, né? Pastor, não deu para a gente preparar nada para o senhor, mas trouxemos esse frango assado aqui. Tudo bem, tem meu perdão. Aí eu pergunto: tem como esquecer pessoas assim? Não, não tem como esquecer. Aí, quando eu escrevo esse livro, é justamente por isso, porque existem pessoas que, se dependesse só delas, a igreja seria vibrante. O problema é que geralmente pessoas assim não são boas de briga, pessoas assim não são boas de intriga, pessoas assim não são boas de panela. E aí muitas vezes essas pessoas elas aparecem pouco, e aí a gente apenas olha aquelas outras pessoas e aí rotula o ministério diaconal. E eu não acho justo isso. Eu não acho justo isso. Por quê? Porque eu conheci, sabe, pessoas, falecido Zé de Almeida, é o último diácono que eu vou falar, tá, gente? Falecido Zé de Almeida, eu sou de um tempo, né, que a gente não podia bater palma. Então,
se você não tivesse campainha em casa, o Batista ia te chamar gritando, mas batendo palma nunca, never, né? Ah, mas está no Salmo 47, mas não devia estar. Então, nesse caso, voltando para essa situação, né, o salmista não era Batista, errou. E aí, nessa brincadeira, o que acontece? A gente estava saindo dessa fase, mas não tinha saído tanto, então as mulheres não podiam usar calça comprida. E eu lembro de uma assembleia, né, que eu, fora de ordem, perguntei: mas olha só, se usar calça comprida é pecado, por que pode usar fora? E se não é pecado, por que não pode usar dentro? Aí ficaram lá, né, até ninguém me respondeu nada, tudo bem. Mas aí o que acontece? Minha esposa trabalhava numa farmácia, e nessa farmácia o uniforme era calça jeans e camisa gola polo, então ela tinha que usar aquilo ali. Aí ela vinha, terminava o trabalho dela, coisa de umas 7h30 mais ou menos, 8 horas da noite ela estava lá. Eu sou daquele tempo que o culto de quarta-feira era 7 da noite às 9 da noite. Depois passou a ser 7h30, né, até às 9. Depois das 8 até às 9. Eu estou esperando o dia que vai ser das 8h30 às 9. Ou depois das 15 para as 9 às 9, né? Porque a gente tem que se contextualizar. E aí, nesse caso, a respeito disso, minha esposa chegou, esperando, né, para terminar o culto. Eu tocava na igreja, e aí a gente ia embora junto. José de Almeida, com um belo sorriso, chegava lá, pegava uma cadeira lá dentro. Ele não ia peitar a igreja para mandar a minha esposa entrar, mas ele podia, com simpatia, lá dentro, pegar uma cadeira, com um sorriso para minha esposa, deixar uma cadeira lá para ela estar assistindo. Aí talvez alguém pense assim: mas que absurdo! Não, ele era um homem do seu tempo, entende? Ou seja, ele estava numa igreja que tinha aquela mentalidade, e era uma mentalidade comum, né? Assim como, por exemplo, hoje, né, é absurdo ter parede preta, e no futuro alguém vai falar assim: mas tá, e daí? Por quê? Né? Então, ou seja, se a gente prestar atenção, o amar o próximo como a ti mesmo, entende? Ninguém quer botar para aplicar, o resto, né? Aí nessa situação, o que ocorre? São pessoas, sabe, que eu lembro, Zé de Almeida de novo, né? Eu falei que eu não ia falar mais de diabo, mas quando eu estou falando do mesmo ainda. E aí nesse caso, a juventude ia para a casa dele. Ele era pai de um jovem, né, o Adailton. Aí a gente ia, botava kadosh, porque podia dançar na casa do Zé de Almeida. Diácono velho, mas todo mundo tranquilo. Numa época que não podia bater palma, não podia entrar no templo ou na nave da igreja, mas a gente podia dançar na casa do Zé de Almeida. A gente se sentia tranquilo. Zé de Almeida não vai ficar falando mal da gente com o pastor, que os jovens são isso, são aquilo, são uba-uba. Talvez alguém pergunte: o que é kadosh? Né? Então, assim, mas a gente estava lá, feliz da vida. Então, tem como esquecer? Não tem. E aí, gente, a gente fecha, né, esse contexto aqui, e 53 minutos que eu estou aqui com vocês, eu fecho lembrando, né, do tema proposto pelos irmãos, sobre a questão de quem, ao colocar a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E aí a gente tem que se perguntar: o que é o reino de Deus? O próprio apóstolo deixa claro que não é comida nem bebida. Como, por exemplo, os irmãos ouviram eu falando aqui que eu quero ficar rico. Estou estudando e estou trabalhando. Porque eu sei que não adianta falar assim: Deus me dá dinheiro. Não, Deus vai colocar trabalho na minha frente. Estuda um pouco mais, seja mais educado, seja mais gentil, não vá dar aula despreparado, vire referência na sua área e o dinheiro vai chegar, né? Tudo bem, talvez você não fique rico, mas pelo menos pode sair de Caxias, né? E aí, nesse caso, observe bem, né, que assim, diante dessa situação, tem gente que pensa no reino de Deus como um jeito de ficar rico sem trabalho,
né? Pensa no reino de Deus como ter saúde sem se cuidar. A pessoa se alimenta mal, a pessoa não bebe água, a pessoa não faz atividade física e vive na campanha da cura divina. Gente, Deus não é tuas negras, meu Deus do céu. Peraí, olha só, você quer saúde? Cuide da sua saúde. Entende? É aquele caso, como eu falei agora há pouco. Eu sei que você vai marcar uma consulta só daqui a 6 meses que você vai ter a vaga. Tudo bem, mas 6 meses vão passar de qualquer jeito. Então é o seguinte, faz o seu melhor. Tudo bem, a nossa água ou tem cloro ou tem bactéria. É o que tem, beba água. E aí? Tudo bem, nosso legume está cheio de agrotóxicos, mas você pode comer o legume com agrotóxico ou você vai ficar comendo uma batata trans de transgênero, né? Que é, mas não é, entende? Aí nesse caso, eu estou falando da batata, gente. Então nesse caso, assim, eu espero que não haja, né, uma batatafobia. E aí nesse caso, diante dessa situação, vocês estão rindo, gente? O Brasil fechou. Aí nesse caso, em relação a isso, eu fico lembrando da música do Tim Maia, né? O nome da música era Vale Tudo. Só que ele tinha uma regra, que eu também não vou falar aqui, que se hoje essa música Vale Tudo fosse cantada, ia dar ruim pro Tim Maia. Agora, nessa situação, observe bem, gente, a importância, né, da pessoa pensar assim, não, peraí, eu cuido da minha saúde, eu batalho pelo meu dinheiro e pela minha condição financeira, eu vou fazer uma boa gestão dos meus recursos, eu vou cuidar da minha família, eu vou falar, né, com licença, por favor, me desculpe e obrigado. Se eu sou o marido, eu vou ser gentil com a minha esposa. Se eu sou a esposa, eu vou ser gentil com o meu marido. Ou seja, eu vou plantar para colher. Porque Deus não faz mágica. O problema é que as pessoas elas acham o seguinte: o cara que é ímpio passa um monte de problema porque não tem Jesus. E o cara que é crente não vai passar por nada porque tem Jesus. Não, o cara ele pode ir para o céu, mas pode ir mais cedo, dependendo do que fizer. Então, você não vou misturar. Salvação é salvação, colheita é colheita. São duas coisas diferentes. Salvação é o seguinte: eu não mereci o céu, Deus me deu. Eu não merecia Jesus, Deus me deu. Agora, em relação à questão do meu filho, minha esposa, minha saúde, meu dinheiro, aí tem coisa que Deus não vai fazer por mim. Entende? Deus não vai raspar o sovaco da irmã. Deus não vai fazer a barba do irmão. Deus não vai dar banho no filho da irmã. Entende? Deus não vai orar pelo irmão. Ou seja, tem coisa que é a gente que faz. Não vai ter anjo para descer para resolver. Então é aquele caso, por exemplo, olha como é que são as coisas. Eu sofri na mão de alguns diáconos, mas por causa deles eu tenho um livro e ganho dinheiro. Olha que benção. Percebeu a situação? Então, o que aconteceu? Passei maus bocados? Passei. E hoje eu dou graças a Deus. Eu ganho dinheiro por causa desses caras. Entende a situação como é que é? Aí, agora, foi Deus que fez isso por mim? Não, eu que tive a sacada. Falei, não, peraí, eu vou começar a ressaltar bons diáconos. Eu vou trazer a minha memória e vou trazer a memória de outros irmãos. E o que aconteceu? Além de eu abençoar os leitores, tem diáconos que se sentem prestigiados só pelo fato do livro dizer diácono gente boa. E tem até diácono, né? Que assim, eu lembro que eu tinha camiseta também, um diácono que falou assim: pastor, mas e se o diácono não for gente boa? Porque eu gostei dessa camisa. Eu falei, olha só, você pega essa camisa, dá para o seu diácono, por quê? Se ele não for, ele vai querer honrar a camisa. E se ele for, ele vai se sentir prestigiado. Então, olha como é que são as coisas. Isso não foi Deus que fez, irmão. Isso fui eu que fiz. Porque eu podia fazer o quê? Ficar reclamando, ficar murmurando, falando mal de ministério diaconal e um monte de coisa, e que não seria verdade. Seria uma impressão minha por causa de sofrimentos que eu tive. Assim como tem pessoas que falam mal de pastor por causa de alguns pastores que conheceu. Agora, se tivesse conhecido outros, eu, por exemplo, conheci pastor que assim eu não quero ver nem de longe? Sim. Mas eu conheci pastores que eu vou morrer e não vou ser igual àqueles caras. Então, assim, olha como é que são as coisas. É todo ministério pastoral, mas tem aqueles que honram o ministério que tem.
E tem aqueles que só querem posição, né? Só querem estar na mídia, estar no igrejão, estar no domingo à noite, entende? Minha igreja tem tantos membros, porque a minha igreja tem não sei o que lá. Tá, parabéns, conseguiu, já tem sua recompensa. Agora, a pergunta que se faz é: eu estou realmente focado no reino de Deus, no governo de Deus, na transformação? Porque Jesus alcançou o mundo todo durante esse milênio, mas ele começou com 12 caras. Eu estou disposto a servir ao Senhor com aquela meia dúzia de gente, na sala da minha casa, com uma Bíblia e um violão, e aí nisso aquela gente vai para o trabalho, vai para a rua, vai para a escola, e as pessoas, caramba, o que eu vi que fulano mudou? E aí daqui a pouco todo mundo começa a chegar. Então o cara que quer ser diácono, ele quer ser diácono só porque ele não precisa ir para o seminário para ser ordenado. Ele quer ser diácono só porque assim, eu fico na liderança, mas eu não levo a mesma bordoada, entende? Porque assim, eu estou na liderança, mas não estou tanto, entende? Aí o que acontece? É por isso que quer? Ou é o seguinte, eu quero dar suporte, eu quero ser, como a irmã José falou para mim um dia, pastor, eu quero ser no seu ministério como Arão e o que for, porque às vezes o braço do pastor cansa. Ele está rindo para você, mas ele está conversando com Deus. Senhor, me sustenta, porque hoje eu estou só o pó, né? Então, é essa coisa, sabe, querido, que a gente precisa ter no coração. Porque se o indivíduo ele não olhar para trás, ele vai continuar fazendo independentemente de reconhecimento, de elogio, de alguém bater tapinha nas costas. Por quê? Porque ele sabe que ele não está fazendo para o homem, ele está fazendo para Deus. É como, digamos, isso que eu estou falando aqui. Eu quero muito agradar você? Claro que eu quero, porque eu tenho um livro de R$30 lá para vender e tenho 2 títulos de R$20. Claro que eu quero te agradar, só que eu preciso me apresentar a quem é aprovado, irmãos. Então é isso que muitas vezes a gente na igreja perde, porque o pastor ele vai ser tentado a se apresentar aos homens, o diácono vai ser tentado a se apresentar aos homens, e aí nisso a coisa não prospera, a coisa não avança. Então quando a gente fala aqui de olhar para trás, muitas vezes a gente está pensando o quê? O cara se desviar da igreja, o cara beber cachaça, o cara ouvir de crawl. Não, gente, esse olhar para trás é o seguinte: você está na igreja, você está na membresia, mas ó, você já não está olhando para frente há muito tempo, entende? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e deixou a alma toda de paixão. Graças a Deus, pelas almas, pelas vidas, que nem sabem para onde vão, mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, porque... Fica de pé, vamos cantar. Você precisa e não será acusado por ninguém. Aqui eu devolvo a palavra. E amar como meu filho, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, o que ele diz? Eu dou-lhe minha palavra e acharás e aprovado serás. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.